É o que tem pra hoje. Vai falar nada mais, nada menos sobre tananana, numerologia, exatamente. Eu não sou numerólogo, mas eu gosto muito dos números pitagóricos. Eu gosto de falar muito sobre os números. Eu acho que eles influenciam totalmente nas nossas decisões e nas nossas vidas. E coincidentemente algumas coisas acontecem em alguns horários específicos, ou até mesmo com alguns números específicos em nossa vida. A gente pode começar com a data do nascimento. Digamos 10/1/2001. Então nós temos 10, que é 1, do 1, que é mais 1, que é 2, de 2001 seria 2, 3, 4, 5. Então a gente traduz todo o número da sua data de nascimento em um único exclusivo número. Essa é a maneira mais simples e mais fácil de entender a numerologia. E ela vai dar um número que vai falar o que aquele número quis dizer com aquela data de nascimento sobre o dia em que você nasceu. E que ela vai influenciar uma boa parte do seu caminho, tá? Porém, eu faço um pouquinho diferente. Eu pego 10, com mais 1 seria 11, com mais 2001 seria 2012. Então eu chego a uma conclusão que 2012 pode ser uma data muito importante na vida dessa pessoa, né? Então eu, por exemplo, parto desse princípio, desse tipo de cálculo, né? E aí chegamos de 2012, se você pegar 2 com 1 é 3, com mais 2 é 5. Então a pessoa é regida por o número 5 no dia do nascimento. Óbvio, gente, que estamos falando de uma soma que também vai influenciar com o nome de batismo, dia do seu nascimento, e que vai reger completamente e vai influenciar o seu destino e sua personalidade. Você vai pegar o seu nome de batismo, o primeiro, geralmente temos 2 nomes, ou 3 nomes, ou 4 nomes. Às vezes não. Eu, por exemplo, eu tenho Francisco José Ribeiro Filho. Eu tenho 4 nomes no meu nome, né? 4 conjunções lá. Então o que eu faço? O que quer dizer numerologicamente Francisco? O que quer dizer José? O que quer dizer Ribeiro? O que quer dizer filho? Eu faço uma soma com cada conjunto de letras, né? De números, que vai dar em números, e aí eu vou somando a cada conjunto e eu vou ter um número. No meu caso, dá 11, que é um número cabalístico. Todos os números que repetem ele mesmo, tipo 11, 22, 33, 44, 55, 66, eles são números fortes, eles têm uma força muito grande. Lembrando que 11 é um número cabalístico, porque ele é 2 vezes o início, 2 vezes o 1, 2 vezes a força iniciadora do ser, daquele que é Deus, aquele que é onipotente, aquele que é Pai. Então o 11, eles falam que é um dos números mais benéficos e egóicos ao mesmo tempo também. Tem que tomar um pouquinho cuidado, né? As pessoas do números 11 podem ser um pouquinho arrogantes em algumas decisões, podem ser muito pedantes, autoritárias, né? Mas elas são regidas e o universo tende a lhe trazer muita sorte e benefícios de trabalho financeiro. Então 1 é a força geradora, a gente chama de matriz masculina. Ela que impõe, te direciona, te impulsiona para frente, te faz guiar. Ela é o masculino, ela é a voz, é a força, é a liderança. É aquele que nasceu com o intuito de comandar, mas que tem a força masculina muito ativa ali, né? O 2 já é completamente diferente. Se 1 era o pai, a 2 é a mãe, né? Então você vai ter uma figura muito mais feminista, muito mais feminina, uma pessoa que trabalha muito bem com parcerias, com divisões, sabe aceitar opiniões. Ela, ao mesmo tempo, tem uma opinião muito forte, mas ela é muito dócil. O 2, ele é um número muito do balanço, do equilíbrio, né? Do relacionar-se. O 2 é muito bom para quem vai trabalhar com outras pessoas. É um número que vai ajudar bastante a esse tipo de relacionamento entre 2 ou mais pessoas. É aquela que ouve, né? É uma mãe, né? E o mais engraçado que eu vou falar agora do número 3 é que se você parar para pensar, o pai é 1 e a mãe é 2. Se você juntar 1 e o 2 dá 3. 3 é o filho.
Exatamente. O 3 é o número da criatividade, o número da criação, aquele que vai ser influenciado pela mãe e pelo pai, que tem uma força matriz. Ele vai ser artista, ele vai se dar bem na engenharia também. Ele é o número de grande força, o 3, né? Porque ele vem com o auxílio da mãe e do pai. Então ele é o número da trindade, né? É o número da proteção. É o número que envolve artes em geral. É o número de rebeldia de vez em quando, né? Não que seja a característica do 3 ser rebelde. Mas como todo filho, ele tem um período de não querer mais aquilo. Ele se rebeldia, faz todo né? Cria um problema de uma coisa que nem existe. Esse é o número 3. Já o 4, lá no Japão, eles acreditam que o 4 está ligado à morte, que é o Shi, né? Ichi-ni-san Shi. Shi seria ligado à morte, né? Então, o número 4 é o número... Então, vocês imaginam, tem um pai, tem a mãe, tem um filho e tem a força organizadora que faz você ter um limite. Então, é a força do controle. Se você imaginar, para uma mesa ficar em pé, ela precisa de 4 pés, né? Óbvio que hoje em dia as pessoas são mais criativas, tem mesa com 3 pés, 1 pé, né? Mas a gente se baseia que uma mesa grande, ela precisa de 4 bases, né? É o número do controle, é o número da organização, é o número dos 4 elementos, né? Ele é o número que guia, que controla, que orienta. É o número que consegue articular, organizar. Ele é meio parecido com Virgem, né? Na astrologia, eu acho. É a minha opinião. O 5, ele vai fazer o quê? Ele é uma força que passou por todo o controle e ele vem para desvincular tudo. No Oriente, nós temos 5 elementos, que é o metal, entra com mais um elemento da natureza, né? Que é a força primordial. E é juntando esses 5 elementos que você tem um grande poder dentro de si. Mas o 5 é o número do ferramenteiro, aquele que vai desconstruir, vai construir de novo, vai juntar, vai fazer. É um número de grande rebeldia também, porque ele tem isso no DNA dele, na construção dele. Ele quer refazer tudo, ele é meio Shiva. Eu considero o 5, pra mim, na minha opinião, um Shiva, né? Uma pessoa que desconstrói, refaz, passa na terra retransformando, fazendo toda uma rebeldia. Isso pra mim, na minha opinião, é Shiva, né? Então tenho isso muito marcado dentro de mim com o número 5. E é um 5, ele não é um número muito que escuta. Eu não acho que são pessoas que têm voz ativa, às vezes não estão tão certo daquilo, mas terminam tomando atitude sem pensar. Tem que tomar um pouquinho cuidado. Aí chegamos no 6. O 6 é muito parecido com o 11. É o número da perfeição, né? Então você tem a mãe, o pai, né? Que nós já temos um 3 aí. Se você pegar o 1, que é o pai, o 2, que é a mãe, e o 3, que é o filho, dá o quê? A família. 1 mais 2 é 3, mais 3 é 6. Então 6 é o número da família, da escola, dos amigos, da galera, das artes, com muitas pessoas, aquele que envolve mais de uma pessoa. O 6 é ligado ao número do amor, do doar-se sem querer nada em troca. É o número das artes em geral, é o número do saber, porque as pessoas do 6, elas estão sempre querendo estudar, querendo saber mais, elas vão em busca de conhecimento, elas trazem para si grande força e magnetismo, porque quando as pessoas passam por ela, terminam se interessando, elas criam muito adeptos, porque todo mundo encontra nela uma casa, uma família. O 6 é um número incrível, né, eu acho, né? Aí nós vemos o número 7. 7, na astrologia, é o número mágico. Aí tem até aquela história, né? Que 7 é número de mentiroso, né? Mas o 7, na verdade, é um número forte, é o número do corpo, é o número do físico, é o número dos pecados, né? É o número da carne.
é o número do Dom Juan, aquele que tem uma boa lábia. O 7, ele é regido por uma força determinada, ele tem uma musculatura bonita, ele tem um poder muito forte de persuasão sobre as pessoas. O 7, ele consegue grandes coisas na vida dele com uma certa facilidade. Ele seria um grande líder espiritual, ligado à força pela maneira que ele rege. Não que seja um dom natural dele, que é diferente do 9. O 9 vai trazer toda essa coisa da espiritualidade, né? Mas o 7, ele carrega isso impregnado dentro dele. E é o número da força, né? Então, são pessoas muito determinadas, que não desistem fácil por nada. Aí nós temos o número 8, que nada mais é que o Liminis Cata, o símbolo do infinito. Que é aquele 8zinho deitado, sabe? De que somos cíclicos e que no universo tudo continua. Nada acaba, é infinito, né? E o número 8 está ligado ao dinheiro, que é o cifrão, que forma parecido como se tivesse um 8 em pé cortado em metade da direita e metade da esquerda. É muito engraçado, porque o 8 é o número das grandes empresas, dos grandes empreendedorismo, do poder com financeiro sobre as posses. Ele vai interferir toda a parte de negócios. Tem que tomar muito cuidado, que o 8 está mais ligado a serviços bancários, contábeis, do que uma empresa que precisa ganhar dinheiro, né? Senão a sua empresa fica muito visada no lucro, vira empresa mercenária, se for empresa artística, por exemplo. Tem que tomar cuidado, porque o 8 não pode ser só o carro do 8, né? Seria bom estar carregado com 6, 3, né? Ou outros números para dar um controle sobre tudo isso. E o 8 é um número muito de conquistas financeiras fáceis. Não importa a situação que ele esteja vivendo, o dinheiro chega para o número 8. De algum lugar, de alguma maneira, ele vai conseguir, ele vai trabalhar e o dinheiro vai vir para ele. Isso é característica típica do número 8. Ele tem isso muito fácil na vida dele, né? E o 9 é o último número da casa single, né, que eu chamo, das casas unitárias, porque depois daí já vão vir 1 e 0, 1 e 1, 1 e 2 e assim sucessivamente. A gente declara que o 9 é o número da máxima espiritualidade. É o número, sabe, como a função que Deus veio na Terra. É o número que Cristo veio, sabe, para evoluir, para mostrar que somos todos iguais, que somos irmãos e que temos uma sabedoria infinita. O 9 é aquele líder que você olha e você fala, não tenho nada para argumentar. Às vezes a pessoa fala um nada, mas você não tem a beleza, a maneira que ela fala, a maneira que ela gesticula, o olhar dócil. Os 9 são números, pessoas muito emotivas, muito suscetível a coisas difíceis no universo, que se magoam por outras pessoas. O 9 é um número de grande maestria, esotericamente falando, ou até mesmo símbolo do ocultismo. O 9 é o número que rege o final de um grande círculo. Ele é um grande orientador, mesmo para falar sobre a morte, lembra para falar sobre outras questões. Então o 9 é um número muito, mas muito positivo. E o 9, o único problema é que o 9 tem uma coisa do egóico. O que acontece? Vários números, quando você soma e vai somando, e eles vão sempre caindo no 9, né? Então 27, 2 e 7 é 9, né? Aí às vezes você tem um número que tem muitos 9, vamos supor, 3 vezes 9, 3 vezes 9. 3 vezes 9 é 27, que de novo dá 9. É um número que ele termina voltando-se para si próprio, né? É um número que ele tem uma grande dificuldade de trabalhar o lado do dentro, né? Tudo é voltado para dentro. Então algumas coisas nem sempre são espirituais, algumas coisas são, né, astrologicamente ou ceticamente falando, são por causa do que tinha que acontecer, do Maktub, que nem tudo tem a ver só com você. Tem a ver com os outros, com as possibilidades, com o processo de aprendizado, né? Então 9 é um número que pode cair, algumas pessoas se tornando muito egóicas, sabe? Querendo que só olhe pra você, mas veja bem, tem que tomar muito cuidado, que é um lado negativo do 9.
né? Todo número tem lados positivos e negativos, nós temos que saber lidar um pouco bem com isso. Mas a numerologia nada mais é do que isso, é essa junção de poder. Nós falamos dos números unitários, nós temos também os números duplos, né, ou triplos, que aí vem 11, 22 e 33. Lembrando que nenhum desses números, nós vamos, quando eles são cabalísticos, eles são repetitivos, a gente não subdivide eles, porque deduz que eles são números cabalísticos, eles têm uma força maior. 11, 22, 33, 43, 44, 55, 66, todos os números que se repetem. Fora isso, não. Quando eles são trígonos, né, que eles são 3, nós temos que somá-los para dar duplo ou single, duplo ou unitário. Isso é muito normal a gente fazer na numerologia. Lembrando que a numerologia vai te guiar por algumas posições do que vai acontecer na sua vida, né? Assim como a astrologia. E a numerologia é a mesma coisa. A numerologia vai te dar números, que a gente tem a data do seu nascimento, vai te dar já um posicionamento do que reflete em você. E um número muito bom lá, o que vai acontecer lá com você no futuro. A data de nascimento te fala isso. E o nome, seu nome de batismo, vai te dizer exatamente a força que está carregando dentro da sua vivência enquanto pessoa. Você pode mudar alguns aspectos na numerologia sobre sua data de nascimento? Pode. E você pode trazer uma força de um número para sua vida que você não tenha tido na sua data de nascimento ou na sua data ou no seu nome de batismo. Então é muito comum hoje em dia as pessoas assinarem de um jeito, porque numerologicamente vai ser melhor, ou tirar alguns nomes de batismo e deixar alguns nomes como nomes artístico para influenciar a carreira dela. Isso é hiper benéfico para atrair uma energia para sua vida. Eu, por exemplo, eu fiz isso na minha vida e desde os 25 anos eu carrego essa energia de mudança que eu queria e tem sido muito boa, muito positiva. Então, tô com 46 anos, são praticamente 20 anos carregando essa mudança astrológica que para mim foi incrível, né? Então, eu aconselho todo mundo a fazer isso. Existem numerólogos incríveis hoje no mercado que podem ajudar vocês e desvendar e fazer coisas incríveis com vocês, né? Então, eu não faço esse tipo de serviço. Eu faço um outro tipo de coisa, que é uma junção de tudo, para te dar uma ampliação do que está acontecendo. Mas nada como um grande numerólogo para te falar realmente só sobre números com você, um grande astrólogo para falar totalmente sobre astrologia com você, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Hoje o assunto foi numerologia e é o que tem para hoje. Um beijo!